falando sobre escala, né? Imagine que a quadra da nossa escola fosse amadora, né? E que ela tivesse 120 metros de comprimento e 90 de largura. 120 por 90. E aí, por uma atividade lá que Isaac tivesse proposto para vocês, fosse necessário construir a maquete daquela quadra, e ele disse o seguinte: olha pessoal, em parceria com a professora Cida, a gente decidiu que a escala que vocês vão utilizar para representar a quadra de nossa escola vai ser 1 por 300. E aí vocês fazem: poxa, de que tamanho vai ser essa maquete? Então, quanto de isopor que eu vou ter que comprar para poder construir a maquete da quadra da nossa escola? E aí, é bem simples de você saber quem são essas medidas. Quanto é que vai ser esses 120 metros de comprimento por esses 90 metros de largura. Então, quando a gente olha para a escala, quando a gente olha para isso aqui, a gente tem que entender que a primeira medida é sempre na planta. Então, isso aqui quer dizer 1 centímetro na planta. E aqui são 300 centímetros na realidade. Então, quando eu pego essa escala, quando você está lá com sua maquete e tem essa escala aqui, isso quer dizer o quê? Que cada centímetrozinho ali naquela maquete equivale a 300 centímetros na realidade, ou seja, 3 metros, porque a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, cada centímetro na planta equivale a 300 centímetros na realidade, ou seja, equivale a 3 metros. E aí, quanto que seriam as medidas da maquete? Então, se a gente sabe isso, e se eu disser a vocês que a gente vai poder usar a regra de 3 simples, então eu tenho duas grandezas, a planta e a realidade. Aqui eu vou colocar a minha escala. Ó. A minha escala, ela é 1 centímetro na planta, equivale a 300 centímetros na realidade. Diz a vocês que a gente trabalha com centímetros. A medida da nossa quadra, ela está em metros. Então, eu vou precisar pegar esses 120 metros e transformar em centímetros. Das duas, uma. Ou você faz uma regra de 3. 1 metro são 100 centímetros. Então, 120 metros são quantos centímetros? Quando você fizer meio pelos extremos, 1 vezes x é x, então você vai ver que o 120 vai ser multiplicado por 100. Que foi aquilo que eu disse a vocês, ó. De metros para centímetros, a gente multiplica por 100. Então, é só acrescentar aqui, ó, 2 zeros, e isso está em centímetros. Então, o comprimento da minha quadra, quando na planta é 1, na realidade é 300. 1.200, 12.000 centímetros, isso aqui é a medida real. A gente foi lá e viu que era 120 metros, que é o mesmo que 12.000 centímetros. Então, quando na realidade é 12.000 centímetros, na planta a minha maquete vai ter que comprimento? Então, aqui a gente tem uma igualdade, né? Vou fazer meio pelos extremos, mas antes a gente sabe que podemos cortar os zeros. Então, fazendo meio pelos extremos, eu vou ter 3x igual a 1 vezes 120, vai dar 120. Eu poderia ter simplificado também antes, tá? Isolando aqui o x, 120 é igual a... x é igual a 120, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 120 dividido por 3, isso vai dar 40. Então, minha maquete vai ter de comprimento 40 centímetros. E a largura agora, de novo, a gente usa a regra de 3, ó. Duas grandezas, planta, realidade. Quando na planta for 1, na realidade vai ser 300 centímetros, que a gente já sabe que são 3 metros, mas eu sempre deixo tudo em centímetros. Então, quando na planta for 1, na realidade é 300. Quanto vai ser na planta, porque eu quero saber esse lado aqui da minha maquete, ó. Quando na realidade for 90 metros, não. Tenho que transformar tudo isso em centímetros, porque aqui está em centímetro e aqui também. 90 metros eu sei que é a medida real da quadra lá da escola. Então, na planta vai ser quanto? Não sei, mas eu não posso colocar 90 metros aqui. Eu tenho que pegar esses 90 metros e transformar em centímetros. Eu já sei que de metros para centímetros eu multiplico por 100. Então, eu só acrescento
2 zeros. 90, 2 zeros. Então, eu vou ter 9.000 centímetros. Então, boto igual aqui as minhas frações. Posso simplificar os zeros. E aí, 1 vezes 90 e x vezes 3 vai dar 3x igual a 90. Isolando o x, a gente vai ter 90 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, isso vai dar 30 centímetros. Então, a maquete de vocês vai ser 40 centímetros por 30 centímetros. Comprimento 40, largura 30. Então, observe que a partir da escala e das medidas reais, a gente consegue descobrir quem serão as minhas medidas do desenho, certo? E se a gente quisesse o inverso, também é possível. Imagine que eu não soubesse que aqui era 120 metros por 90 metros, né? Imagine que a gente fizesse o contrário agora. Eu tivesse aqui a minha maquete, e aí no momento lá da apresentação, chegasse um professor e disse assim: ah, essa maquete de vocês está seguindo as proporções da quadra real? Aí vocês iam dizer sim. Aí a pessoa poderia perguntar: e qual é a escala? Aí você ia dizer 1 por 300. Então, sabendo disso, a pessoa ia conseguir chegar nas medidas reais. Como? Do mesmo jeito, ó. Eu sei que na planta é 1 e na realidade 300 centímetros. Lembrando que tudo isso está em centímetros. Então, a pessoa poderia fazer assim: se a largura é 30 centímetros na planta, na realidade é quanto? Então, a pessoa saberia que seria 1 vezes x é x e 30 vezes 300. A gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Acrescenta os 3 zeros. Isso dá 9.000 centímetros. Então, na realidade, essa quadra, ó, se eu quero o contrário agora de centímetros para metros, eu faço o inverso. Divido por 100. Então, sobre 100 é só cortar 2 zeros. Isso dá 90 metros de largura. Observa que a gente voltou para a nossa situação inicial. E aí, se ele quisesse saber o comprimento agora, quando na planta é 1, na realidade é 300. Então, quando na tua maquete lá, na planta, no desenho, é 40 centímetros, na realidade é quanto? De novo, fazendo meio pelos extremos, x é igual a 40 vezes 300. 4 vezes 3 dá 12, acrescenta os 3 zeros. Isso aqui são 12.000 centímetros. Mas se a pessoa quer saber em metros, eu faço o inverso, que é dividir por 100. Então, sobre 100, corto os 2 zeros. Isso me dá 120 metros. Então, quero trabalhar com escala de um modo bem simples, de um modo bem geral. É só a gente trabalhar com regra de 3. Lembrando que a gente tem duas grandezas: a da planta e a da realidade. E aí eu tenho algumas transformações, que são de quilômetros para metros e de metros para centímetros. De quilômetros para metros, multiplica por 1000, porque 1 quilômetro tem 1000 metros. E de metros para centímetros, multiplica por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. E se for a volta, se eu quiser transformar de centímetros para metros, eu divido por 100, é o inverso. E se eu quiser voltar de metros para quilômetros, eu também divido, sendo que agora por 1000, ok?